Senhor. Aí o que você vai ver? Hã? Só que eu ainda tô arrumando. Não sei, mas eu vou deixar sem aparecer. Porque eu tive que gravar um vídeo para a igreja e acabou que eu não tô conseguindo acompanhar a música, sendo que eu nem tenho ouvido a música. Ó, o meu CPT, esse daqui. Jeito agora. Mas vai ficar tudo preto e branco, mas você prefere assim. Vai pra começar cantando. Vou até colocar eu cantando, só que aí o vídeo ele fica lento quando eu coloco os três. Fica assim. Transforma seu vídeo em áudio e depois você usa só o áudio. Você deixa Só o vídeo. transforma o seu vídeo cantado, por exemplo, tocado. Transforma às vezes tudo em áudio, vai ficar mais leve que o vídeo. O vídeo você usa só a imagem, cortando a parte que você quer. Aí você não deixaria mudando os três tudo de uma vez, deixando esse mais leve. Tem Uma coisa que eu aplicativo vou que fazer, faz. assim, ó, por exemplo, aqui. Quando tem dois rodando, aí dá. Aí, por exemplo, aí eu tiro essa parte, ele roda Ei, assim, som, só mais som. Boa noite, gente. Paz. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse tempo, por esse dia, por mais uma aula. Colocamos diante de Ti nossos corações. E que não haja nenhuma interferência, Pai, nem maligna, nem humana, para que possamos absorver tudo que o Senhor tem a falar, a conduzir, todas as direções ao nosso espírito, para que possa ser adestrado, Pai. E que possamos aprender, Deus, a lidar com os dons, Pai. Sabemos que é usado para proclamação, para aperfeiçoamento, para tocar o corpo de Cristo, Pai. Foi as ferramentas disponíveis através do Espírito Santo para esse tempo, para a era da igreja, Senhor. Que possamos de fato, sim, todos nós, Pai, nos movermos, porque o Senhor usa a todos, Pai, sem exceção. Por isso, Pai, nós estamos aqui, que essa aula seja um momento de instrução, de encorajamento, Deus, para que possamos de fato desenvolver, avançarmos, não apenas aprendermos, Deus, mas praticarmos uma vida no Espírito, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor, queridos. Tua palavra
Jesus, por esse tempo. Queremos, Pai, trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, primícias, esmolas. Queremos trazer ao altar aquilo que é teu, Pai, devolver a Ti e Te agradecer, Pai, que não estamos fazendo uma troca, mas devolvendo apenas aquilo que é teu. Mas que o Senhor possa nos trazer instrução, Pai, nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe, querido. Glória a Deus. Que benção. Hoje chovendo, acho que o povo ficou em casa, né, irmãos? O povo está tudo online, ó. Estão me assistindo. Daqui a pouco eu vou pagar esse online. Irmãos, um online ele é bom, mas aqui é melhor. Eu gosto de estar presente no manto. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Antes da gente dar uma começada, revisar algumas coisas rapidamente. Eu vou... Tá ok. Acho que tá, né? Glória a Deus. Eu vou dar uma revisão aqui muito rápida, falar mais algumas coisas. Nós vamos... Acho que a gente consegue entrar. Eu queria falar um pouco sobre o início dos dons aqui. Eu acho que a gente fica esperando, né? Falar sobre os 9 dons. Eu acho que todos esperam, a gente fica ansioso às vezes. Mas eu queria ler contigo. A gente não leu na aula passada, onde a gente deveria começar, na verdade, não lemos. Eu acho muito importante, interessante. 1 Coríntios, capítulo 12, diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tá? Paulo então está dizendo sobre a gente ter ciência de como se move nos dons, né? E a pior ignorância, irmãos, que eu vejo não é a gente não saber apenas se movimentar, mas é a gente pensar que eles não existem, que a gente não tem acesso a eles. Essa é a maior ignorância, né? Quando a gente está lidando com os dons, mas de uma maneira ainda imatura ou um pouco ignorante, ainda faz parte, mas o pior é quando a gente pensa que isso não existe mais, não temos mais acesso. Amém? Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir os ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, tá? Que significa maldição, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isso aqui é um texto que a gente vai falar rapidinho dele. Há também diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Em outras versões aqui, diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, sempre, porque a um é dado a medida
o espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra, de conhecimento, e a outro do espírito a fé, e a outro pelo mesmo espírito os dons de curar, e a outros operações de milagres, e a outros profecia, e a outros discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outros capacidade de interpretá-las, ou a interpretação de línguas. Mas um só e no mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vai lá para o 14, pula para 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mães, principalmente os que profetizes. Olha que coisa interessante. Procure os dons, e ele poderia estar falando aqui, procure o dom de maravilhas, impressione, etc. Olha o que ele diz: procure com zelo. Algumas versões diz os melhores dons, não sei se a tua diz assim, mas ele está dizendo procurai com zelo os dons espirituais, e alguns vão dizer os melhores dons, mas principalmente que profetizes. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Olha aí que a gente tem que, quando chegar lá nos dons, que é de predição, que fala do dom também de profecia, e o dom de línguas e variedade de línguas, olha como que a gente vai ter trabalho. Olha o que ele está dizendo: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende. Por que no Pentecostes todo mundo entendeu? Viu porque a gente tem que estudar? E isso lá na frente a gente vai falar sobre isso. Vamos entender o que sempre Paulo, como Pedro diz, traz as coisas para confundir, para embaraçar a gente. Mas a Bíblia é tremenda, ela não se confunde, nem se contradiz. Então, pois quem fala, versículo 2, em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. As 3 veias da profecia: edificar, exortar e consolar. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Motivo, irmãos, pela qual o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo no espírito, mas quem profetiza edifica o corpo, a igreja. Por isso o dom de profecia ele é superior ao dom de línguas. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais porém que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Resumindo o que Paulo está dizendo: se há o dom de profecia, o povo está compreendendo, entendendo. Se há só em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Porém, o dom de línguas, ele se equipara ou se iguala ao dom de profecia quando há interpretação. Então, se há a variedade ou falar em línguas e a interpretação, está cumprindo o mesmo propósito da profecia. Isso significa todos estão compreendendo. Ok? Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, olha como é que esse Paulo é doido. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E assim, é assim, que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem som,
se não derem bem distinto, isso significa não tiverem bem afinado direitinho, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Coisa linda, por quê? Porque nós sabemos, né, que o som da trombeta, tanto do shofar, né, os 3 toques do shofar, cada um tinha, né, a emissão do som falava a Israel. Então, teruá, por exemplo, era um som que era emitido em Israel para que o povo entrasse em arrependimento. O outro tipo de som, o povo era convocado para a guerra. Então, cada som tinha um tipo. Se você falar no exército, né, na marinha aeronáutica, bombeiro também, as forças auxiliares, ao som, né, de alguns toques, você faz sentido, faz descansar, continência, etc. Então ele está dizendo, pois se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a hora da batalha? Isso significa, não tem o porquê, né, se o som estiver incerto. Assim vós, se com a língua, ou o falar em línguas, não disserdes palavras, ou palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Então uma hora Paulo está dizendo, fala em línguas. A outra hora ele está dizendo, se você fica falando em língua e ninguém entende, é melhor que profetizes. A gente vai entender. Porque estareis como se falasseis ao ar, jogando palavras ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, crescer para a edificação da igreja. Vamos terminar. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu falar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que faremos, pois? Então ele está dizendo, se eu orar em outra língua, o meu espírito está recebendo e está sendo edificado. Porém, a minha mente fica infrutífera. Então ele está dizendo para não falar em línguas? Não, ele está dizendo, o que faremos, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente ou com o entendimento. Ok? Até aqui, tá bom. Ele continua falando um pouco mais, no final ele fala no 19, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar, ou do que falar 10.000 palavras em outra língua, ok? Qual é a grande questão de língua? Nós vamos entrar quando for falar, né, da variedade ou do dom de línguas, tá? Só li aqui porque a gente precisa ler e a gente vai meditando sobre isso, ok? Paulo, quando ele está dizendo sobre essa questão toda, nós vamos ver, né, no dom de línguas, o que é a variedade, o que é o dom, e que línguas são essas, na verdade, que são faladas, né? A gente poderia aqui dar 1 ou 2 aulas inteiras, ou mais até, só falando sobre, né, o dom de línguas ou variedade de línguas, ok? Mas eu queria só ler isso aqui com você, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas abrange, na verdade, o 12 e o 14 aqui, quase tudo que Paulo está falando sobre os dons espirituais, amém? Vamos lá. Essa vida no Espírito, gente, que a gente fala de fluir nos dons, né, a gente chama de vida no Espírito, ela é uma vida que nem todo crente acessa, mas deveria acessar, não só para ele estar mergulhado, né, ele conhecer um pouco mais do Espírito, etc., mas para o aperfeiçoamento, para o toque do corpo de Cristo, da igreja. Se o Senhor nos deu esta ferramenta para esse tempo, da era da igreja, para esse tempo, é para ser usado, ok?
Então essa vida no Espírito, ela precisa ser desenvolvida, sabe? Ela precisa ser praticada e ela precisa crescer. Nós precisamos entender. Falamos aqui na aula passada que a maioria das pessoas que elas não conseguem, né, fluir nos dons, tem as duas maiores características. O crescimento da igreja, né, que é gigantesco hoje. Muitas vezes nós temos igrejas gigantescas, ou o tipo, a rotina ou a liturgia de um culto que bloqueia, né? Hoje nós não temos assim, por exemplo, quem teve aí uma revelação? Eu fui da Assembleia de Deus, irmãos, e falava isso quase todo culto. Ou então o irmão falava assim, eu tive uma revelação, o pastor chamava, o irmão ia lá e falava, e entregava, né? Hoje nós temos um tipo de culto que muitas das vezes as pessoas elas não conseguem fluir, até por causa também da liturgia, né? Se você levantar a mão aqui e falar, pastor, eu tive aqui uma impressão no meu espírito, uma palavra de conhecimento, de sabedoria, uma revelação tal, irmãos, eu vou deixar você falar. Agora tem lugares que não se deixa falar. Por quê? Obviamente por causa da ordem do culto, né? Não é qualquer um que fala, a gente não sabe quem está falando. Só que eu vou dizer uma coisa para você: se nós temos discernimento de espírito, e nós sabemos que também é um dom, quem está falando, nós deveríamos deixar a pessoa fluir. As igrejas elas tomam cuidado para o quê? Para as pessoas não dar uma profetada. Só que a Bíblia diz o seguinte: nós temos que julgar o profeta? A profecia. E isso é maturidade da igreja. Então você deveria deixar a pessoa falar. Pastor, mas é uma profetada. Se você não sabe e fica sabendo depois, a pessoa que está recebendo, a igreja que está recebendo, ela julga a profecia. Ela diz, isso não provém de Deus. Por que Paulo ensina isso? Porque a gente não iria inibir o fluir da vida no Espírito, o fluir dos dons espirituais, ok? Então se a gente proíbe, a gente prende demais, a gente tem a liturgia, o que acontece? Não existe um fluir no Espírito, uma vida no Espírito, e é extremamente necessário a igreja fluir. Então quando a gente pega aqui, eu estou olhando para vocês aqui, eu estou vendo, irmãos, quem tem um dom aqui? Todos nós podemos fluir no Espírito, todos nós temos algo para entregar, todos nós, todos. Então assim, muitas vezes eu me movo aqui com palavras de conhecimento, né? E a forma como eu me movo é também uma chamada para que a igreja se envolva com os dons. Por isso que eu gosto de fluir nos dons, para que a igreja veja que ele existe, que ele funciona, né? Quantas palavras de conhecimento já foram liberadas aqui, não só por mim, e por outros, e funcionou, e aconteceu, e deu certo. E isso é para quê? Para que você olhe e fale, não, Humberto, ele tem uma palavra de conhecimento, o pastor tem uma palavra de conhecimento, a pastora tem uma palavra de sabedoria. Não, não é para isso. É para que você olhe e diga assim, eu também vou fluir, eu estou dentro. Agora olha que loucura que Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Vamos lá? Eu não estou nem lendo aqui, mas Deus já está me levando. Vamos lá. Procurai os melhores. Espera aí, pastor, você disse na aula passada que os dons é de Deus para... Quem estava aqui? De Deus para o homem. Se vem de Deus para o homem, Paulo está dizendo ao contrário. Buscai os melhores dons, buscai com zelo. O que esse Paulo enrola a gente toda a vida? Por que Paulo está falando isso? Sabe por quê, irmãos? Quem dá o dom é Deus. Porém, a minha busca em Deus, ou minha busca pelo dom, vai me fazer encontrar aquilo que Deus quer me dar. É o encontro. Por quê? Porque Deus quer entregar. Mas quando eu desejo fluir, irmãos, sabe como eu vou dizer como eu funciono? Eu chego em lugares que eu vejo alguma coisa escasso, eu peço a Deus, eu tento fluir no algo escasso. Você sabia disso? Se eu entro num lugar, irmão, que está tudo conturbado, eu falo, eu vou discernir espírito. E eu peço isso a Deus. Para quê, irmãos? Para que eu flua no tempo que eu estiver ali, se eu estiver em missão, para que eu flua naquilo ali.
Se eu chego num lugar, irmãos, que a interpretação está ruim, eu quero fluir na profecia. Se eu chego num lugar, irmãos, que a coisa está, como diz os amigos, né? Sorveteriana, o negócio está um sorvete, uma geladeira. O que você pensa? Vou fluir em milagres. Vou fluir em algo que Deus vai ser manifesto. Pastor, mas que loucura, loucura. E isso sempre foi uma marca no meu ministério. Eu sempre fui assim. Chegava em lugares, né? O apóstolo Douglas até que fala: meu Deus, você vai me pregar em tudo que é lugar, aqui e ali, né? E Humberto às vezes fala, né? Você realmente vai, eu vou. E eu chego, já olho, irmãos, o lugar, a situação. Pode ser qual a igreja, se é pequena, se é grande. Quando eu chego no ambiente, irmãos, eu sinto, eu vejo o ambiente, eu falo: Deus, eu quero fluir nesse dom. E assim eu faço, irmãos. Por quê? Para que o Senhor seja glorificado, para que a igreja seja edificada. Então deixa eu dizer, o dom ele é dado de Deus para o homem. E falamos que o fruto é o quê? Ao contrário, certo? O fruto, você que desenvolve, na verdade, você que pega, gera um fruto em você. Então você vai ser treinado na mansidão, na longanimidade, na temperança, no domínio próprio, né? E você apresenta isso para Deus. Só que aí Paulo quebra a gente dizendo como? Buscai, procurai com zelo os dons espirituais. O que ele está dizendo? Mas agora eu que tenho que ir atrás? Eu achei que Deus que ia atrás de mim. E é por isso que a gente não flui nos dons. Por que a gente não flui? Porque você está sentado na cadeira dizendo assim: estou esperando que Deus me usar. Eu estou esperando que sentir um arrepião. Eu estou sentindo aqui ver se eu tenho uma visão, eu vejo alguma coisa. Eu estou sentindo aqui, Senhor, eu estou esperando. Não, a Bíblia diz ao contrário. Paulo disse: busque. Paulo está dizendo, Deus vai te dar. E isso significa, é um encontro. Deus está vindo com uma bandeja, com 9 dons, e dizendo assim para você: e aí, Humberto? E aí você vai e procura, e você fala: Senhor, me usa, me usa. E aí você flui dentro daquilo. Irmãos, teve lugares que eu já entrei, e eu estou falando para você de todo o meu coração. Eu falei: eu quero fluir numa palavra de conhecimento. Eu vou fluir aqui. E não foi Deus que chegou assim e falou assim para mim: ó, Bruno, isso aqui, ó. E Deus me entregou, falou, ó. Eu comecei a olhar para a igreja, falei assim: eu vou fluir no conhecimento agora. E eu fiquei olhando para a igreja. Até o... Por quê? Porque eu quis fluir ali. Pastor, mas que loucura, eu não sabia que dom era assim. Literalmente assim. E a igreja não sabe disso. Por isso a igreja não flui. Aí você diz assim: pastor, mas aí a igreja vai ficar uma loucura, uma bagunça. Todo mundo querendo dar uma chapadinha. Todo mundo querendo dar uma fluída. Ei, se você conecta com Deus, pede a Deus, e Deus te permite fluir, flua. Flua. Por quê, irmãos? Para edificação do corpo, da igreja, aperfeiçoamento, proclamação do evangelho. Então flua. Agora o que acontece? Rapidamente, aquilo que eu falei na aula passada. Às vezes a gente está mais preocupado, né? A igreja, vamos dizer aí do hoje, né? Com a vitória, com a bênção, com o seu problema. Meu problema é esse. Irmão, deixa eu dizer. Quando você vir para o culto, para cultuar e conectar uma vida no Espírito. E por isso que eu estou aqui, irmãos, vocês sabem o quanto eu impulsiono, eu não manipulo, mas eu impulsiono a igreja. Domingo mesmo, irmão, vamos orar pela nação, é o povo. Falei: gente, isso aqui está pior que missa. Falei: vocês vieram orar, oração pela nação, eleição agora, segunda-feira, é domingo agora que vem. E o povo? Irmãos, quando você flui, você começa a entrar nesse rio, fluir a vida no Espírito, irmão, os dons vêm, pode ter certeza, os dons vêm, amém? Então vamos lá, essas manifestações do sobrenatural, nós temos que ter muito cuidado, porque, óbvio, a interação daquilo que é natural, humano, com aquilo que é divino. Então por isso que nós não fluímos, porque nós pensamos o seguinte: peraí, Deus, o divino, longe, poderoso, grande, excelso, sublime, alto, sublime trono, etc. E eu aqui, um gafanhoto. E aí primeiro a gente já vê essa barreira e essa distância.
Segundo, quem sou eu para que Deus me use, flua? Então, é uma manifestação sobrenatural, dom? Sim. Só que está acessível a toda igreja, todo mundo que quer, ok? Qual é outro problema que nós temos para não fluir? Simplicidade. O que aconteceu no passado? Eu fui da Assembleia de Deus, eu posso te falar, irmãos, e eu também peguei isso, depois que eu acabei com isso, depois que eu entendi, né? Mas quando existia alguma coisa para ser entregue, por exemplo, eu tenho uma palavra de conhecimento para entregar para alguém, eu virava, né, copiando onde eu nasci, né, espiritualmente, e aí você já fazia aquela cara, você parecia o Superman, eis que te digo, aí o que a igreja faz? Meu Deus, isso é o super-homem, é o Homem-Aranha, é o Homem de Ferro. Não, o cara ali é usado porque virou uma vitrine. E da onde eu vim era assim, eram muito usados, se deixavam ser usados, isso era uma bênção. Mas que existia, você, bom senso, um pouco de exibição existia. E aí você que está sentado na cadeira, imagina eu, jovenzinho, olhando lá um pastor abençoado, o cara, eis que te digo, que vai fazer, vai acontecer. Falei, meu Deus, um dia eu quero ser assim, igual o Homem de Ferro. Eu quero ser usado assim. E você faz o quê? Bota uma distância gigantesca. Só que, irmãos, isso não faz parte do dom. O dom, ele tem simplicidade. Simplicidade. Que simplicidade é essa? Irmão, você começa a interagir. Você pode chegar, eu posso chegar ali para o Zico agora e falar, Zico, o Senhor está me dizendo, querido, isso. Pastor, então por quê? Irmãos, é claro, se você, eu vou dar minha vida como exemplo aqui, se você olhar, tem dia que eu chego para um irmão, falo para ele sozinho no final do culto, mas tem dia que no meio do culto, por quê? Existe uma carga de Deus, né, no ambiente, que realmente você se modifica, na forma de falar, de entregar. Mas eu não estou falando que isso tem que ser sempre. Agora, qual é o grande problema? O problema é que se isso for sempre, a gente vai achar que o dom é só uma coisa, irmãos, do super-herói. E não é. Está acessível a todos. Nós é que não fluímos. Faz uma experiência. Você vai chegar na igreja, começar a orar, conectar a Deus. Quero ser usado, quero me movimentar nos dons. Você vai receber algo. Escuta o que eu estou dizendo. E você vai ter a coragem de chegar para a pessoa e vai dizer assim, essa semana você pensou sobre isso? Aí a pessoa vai dizer, pensei. Você vai ter a convicção que foi Deus que falou com você. Você está fluindo nos dons. Pastor, não tenho coragem. Tenha. Estou te impulsionando a isso. Tenha coragem. Porque a igreja precisa dos dons. São 9 ferramentas que Deus entregou, que alguns disseram, enterraram junto, né? Enterrou com o último apóstolo lá, que foi João. Acabou os dons, né? Falamos aqui, o cessacionismo, cessaram os dons. Outros, os dons estão aí, mas ninguém funciona mais, porque agora é só, né, a moda da igreja. Então os dons também não são usados, irmãos. E outros já usam para fama, exibição e etc. Mas, irmãos, a gente não vive aqui atrás de uma profecia ou de uma palavra de conhecimento. Mas o quanto é bom quando você precisa de uma palavra, o seu irmão está disponível, está na brecha, ele chega assim, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso. Você fala, meu Deus, eu estava precisando disso. Isso edifica, fortalece a igreja, o corpo, irmão. Você fala, cara, eu sei que Deus está comigo, mas cara, Deus veio aqui e falou comigo. Respondeu, cara, que coisa poderosa. Aquele que está lutando, que chegou, sabe, que pensa no ministério. Um dia, você chega lá para o seu irmão e fala assim, ó, meu amigo, Deus me falou que, cara, Ele ainda tem algo com você. Deus acabou de falar comigo, e eu quero dizer para você que, cara, Deus tem um ministério para você. Aí ele fala, eu pensei essa semana que tudo já estava perdido, morto. Irmão, você edifica o corpo demais. Isso acrescenta.
Então nós precisamos, irmãos, nos deixar usar pelos dons, ainda que ele seja algo sobrenatural. É a mistura, irmãos, do humano com o divino. Porém, existe uma simplicidade. Como pastor que você recebe, irmãos, eu, por exemplo, a pastora tem muito sonho. Não é um dom espiritual, mas é sonho. Deus fala muito com ela em sonho. Eu, irmãos, eu só tenho sonho de barriga cheia. E nem quando a barriga está muito cheia, não sonho. E às vezes eu fico com raiva, eu falei, eu queria ser igual, porque ela acorda assim, eu vi, eu falei, claro, é fácil, você dormiu e viu. E aí até com a barriga cheia eu tento, mas não consigo, irmão, não tenho sonho, eu nunca sonho. Nunca sonho. Irmãos, quando eu sonho, eu tenho certeza que é uma revelação de Deus. Porque eu não tenho sonho nunca, não sonho. Eu durmo todo dia, eu sei que eu durmo, que eu acordo no outro dia e não sonho. Eu falo, meu Deus, mas às vezes eu queria estar até relaxado e ver assim, tudo que o Senhor está mostrando e ser esse sonho uma revelação. Como você faz, pastor? Eu sinto no espírito, claro. Meu espírito começa a pulsar, irmãos. Eu olho para a pessoa, o ambiente, a situação, eu sinto literalmente. Então, conforme eu já desenvolvi aquilo que Deus me entregou, irmãos, eu não tenho dúvida que é Deus falando. Por isso, quando eu comecei a entregar algo que eu fazia, irmão, eu acho que Deus falou que é algo contigo. Para mim não poder errar, né? Que aí você fica da carne, do osso, da unha, da alma ou de Deus? Irmão, eu acho que Deus está falando algo aqui, querido. Aí ele queria saber se ele ia se interessar, né? O que? Eu falo, eu acho que é um negócio de Deus aí. Você já... Sim. Eu falo, opa, primeira confirmação, eu dei um passo. Agora eu vou dar o segundo. Aí eu ia continuando. Irmãos, quando eu vi que eu fluía nisso e que Deus ia me entregando, irmãos, você vai aumentando o nível de autoridade. Então você faz sem medo de errar, irmãos. Eu não tenho mais medo de errar. Quando Deus me fala no meu espírito, irmãos, eu olhei para a pessoa, para a situação, irmãos, eu entrego na mesma hora. Porque eu desenvolvi. Eu não comecei do jeito que eu estou aqui. Eu desenvolvi. Então nós precisamos entender isso. Existe algo sobrenatural. Mas como que esse Deus, Ele fala? Ele entregou esses dons para a gente. Amém? Ele é sobrenatural. Ele interage com a gente. Agora vamos lá. Pastor, mas você acredita que nessa interação, por exemplo, da vida, né? Com o Espírito, possa haver uma interferência humana? Sim. Então a gente pode errar, pastor? Sim. Ué, pastor, então não foi Deus. Então nem sempre aquilo que uma pessoa entrega, irmãos, foi do diabo, foi da carne. Deus, irmãos, posso estar falando, só que às vezes a pessoa ela não soube ou não desenvolveu o seu dom a ponto de entregar o que era para ser entregue. Ou também a pessoa que está recebendo, às vezes, está tão longe também, que não consegue discernir o que o outro está dizendo. Isso é fato, ok? Então essa interação, a gente precisa entender o seguinte: Deus nos inspira para nos movermos com Ele em um território que às vezes é inacessível para a nossa vida, para o nosso espírito. Então a gente está tramitando, irmãos, num território que é sobrenatural, é espiritual, que nós não estamos acostumados a estar ali todo dia. Então você está numa via meio pavimentada para andar, que você não anda ali todo dia. Então quando você está numa estrada que você não anda todo dia, você vai mais devagar, você vai com mais cuidado. Até, irmãos, que você tenha uma intimidade com o dom, tenha desenvolvido o dom, e aí, irmão, você pega mais velocidade e vai. Então Deus nos inspira para nos movermos, tramitarmos em um lugar, em uma atmosfera espiritual que nós não estamos acostumados a viver lá. Essa é a interação de Deus com o homem, e que muitas vezes alguma interferência da nossa humanidade, ou da nossa alma, entra nisso. Para te dizer a verdade, eu vou confessar para você que o apóstolo Luiz falou isso para mim lá no retiro de pastores. Eu fiz uma ação, um negócio, estava no púlpito, ele virou e falou assim: Bruno, muito bom te ver aqui. Eu falei, amém, pastor.
Eu sabia o que ele estava falando. Aí ele falou para mim assim: cara, tu és um profeta de ofício. E Deus está afiando o seu corte. Eu falei: amém, eu recebo. Ele falou assim: o zelo que você tem pela casa de Deus, pelas coisas do Senhor, é maravilhoso. Nós precisamos de homens assim. Porém, nós temos que ter cuidado para não envolver a nossa alma com aquilo que é de Deus. Eu falei: amém, eu recebo, tomo posse. Que Deus me afie cada dia mais. Por que ele estava falando isso, irmãos? A gente vai ver aqui a diferença entre duas coisas aqui, que seria a questão de uma palavra de conhecimento e o dom de profecia. São duas coisas totalmente diferentes. Então, quando que a gente mistura a alma em alguma coisa? Pode ser quando está tendo uma preleção, que é o dom de profecia, nós vamos entender isso. Ou pode ser quando eu libero uma palavra de conhecimento, e essa palavra de conhecimento, ela pode ter uma interferência. Por exemplo, você precisa liberar uma palavra de conhecimento para a pessoa, ou uma palavra de sabedoria. Nós vamos chegar lá o que é isso. Mas você está entregando algo para uma pessoa. Mas às vezes é seu parente, mas às vezes é seu amigo, ou vamos dizer a verdade, às vezes é seu inimigo. Você fala: tem uma vontade de dar um cascudo naquele irmão. Aí Deus fala: vai lá e fala isso para ele, vai vir uma grande bênção. Aí você fala: Deus, eu não vou profetizar não, o cara pisa no meu calo todo dia. Aí você vai obediente, vai lá: meu irmão, você não diz, claro, que ele é seu inimigo, você odeia ele, você não perdoa ainda, mas você vai chegar: meu irmão, Deus está falando que vai vir uma grande bênção aí, era até aí para você ir embora. Aí você diz assim: sua alma, mas eu quero dizer, toma cuidado, tá? Não é você ficar na sua aí. Você ainda diz assim: mistério. Não, irmão, aquele final lá não era de Deus, é a sua alma gritando. Porque Deus disse que ia abençoar o seu inimigo, e você, cara, Deus vai te dar uma grande bênção. Ele: opa, glória a Deus. Aí você diz: mas fica ligado, cuidado, senão tu vai descer a sepultura aí. Está entendendo com o mistério de Deus? Achei até que eu estava na Assembleia de Deus agora. Meu Deus. É assim mesmo, mano. É desse jeitinho, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo, irmãos, quando as coisas misturam a sua alma com aquilo que Deus está falando? Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu, irmãos, quando o apóstolo Luiz falou isso para mim lá no retiro de pastores agora, por isso que eu voltei, vocês viram que domingo eu estava meio fora do ar, né? Até esse domingo também estava um pouco. Sabe, ruminando, irmãos, ovelha rumina, fico ruminando. E eu parei para pensar esses dias, né? Minhas profecias, assim, não palavra de conhecimento, as profecias, né? Quem estava lá em 2020, viu, sabe, irmãos, não é fácil você linkar um tempo profético para uma década, né? Falando de nações, de reinos. E quando ele falou isso para mim, eu falei: cara, eu recebo, pastor, porque assim, o nível às vezes da onde eu ando, eu preciso realmente. Cada vez mais Deus quiser me afiar, eu estou aqui. Eu preciso mesmo, cada dia mais. Porque a carga realmente que eu recebo, né? Eu fiquei pensando sobre a profecia de 2020. Eu falei: cara, é uma carga muito pesada você carregar um negócio desse. Eu não estou falando, irmãos, de um irmão, de uma palavra de conhecimento. Eu estou falando, irmãos, nível de nações. E é uma carga muito pesada, né? Ele falou assim: tu és como o Júnior, tu és como o Jackson. E cara, o seu zelo é realmente ferrenho pelas coisas de Deus. Mas ele falou: cuidado. E realmente, irmão, se a gente não tomar cuidado, esse zelo ele ultrapassa. Porque a gente esquece que Deus também é misericordioso. Amém? Então o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que existe uma medida que possa haver sim uma interferência humana. E a gente tem que cuidar, mas não deixar de desenvolver o dom e não ter medo. Amém? Quando o Senhor falou, ou melhor, Paulo falou para Timóteo, né, para que ele pudesse exercer o dom que foi, né, imposto lá, imposição de mãos que foi te dado. Você fala: mas por que Timóteo? Realce o dom que há em ti, Timóteo. Por que Paulo estava falando aquilo?
Se você ver o versículo seguinte, a Bíblia explica. Porque Timóteo estava com medo. Escute, Timóteo não estava desviado nada. O medo roubou o fluir dos dons de Timóteo. E Paulo, como um pai espiritual, chegou e falou assim: realce o dom que há em ti, cara. Desenvolva esse dom que há em ti. Isso significa, remova esse medo que está dentro de você. Amém? Por quê? Porque existe um medo aí dentro que está fechando o dom. Ok? Vamos lá. Irmãos, o processo da gente receber aquilo que eu estava falando é muito simples. Então você está ali, você está conectado no culto, né? Você não está pensando nem na vitória, nem olhando para o irmão, nem julgando o outro. Você está conectado no Espírito, né? Eu até brinco às vezes, eu amo minha esposa, mas quando a gente chega aqui, irmãos, somos dois estranhos. Porque, irmãos, ela entende isso, e ela também flui assim, nós ficamos conectados, o que Deus quer fazer, onde Deus está movimentando, né? Não é só eu que vou pregar aqui, subir, eu tenho que ter uma palavra para os irmãos. Não, irmãos, eu estou em toda a conexão. Porque se Deus quiser usar o fulano, se Deus quiser usar o Natão, o Noé, se Deus quiser usar o cara que está lá na portaria, e Deus, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está movimentando. Então assim, a gente desconecta disso aqui da terra, justamente para que a igreja também continue fluindo nos dons. Pode ser grande ou pequena, mas se tem gente fluindo nos dons, nós vamos liberar o fluir dos dons, literalmente. Então o que a gente precisa entender? O processo de você receber, de você digerir, isso é muito simples. O problema é que as pessoas, elas colocaram esse pavão, né, que é muito difícil acessar, etc. Agora, porque o resultado às vezes é estrondoso, porque o momento que você está recebendo ali, ninguém está vendo, mas quando você libera para a pessoa, e é de Deus ali, a pessoa começa a chorar, meu Deus, o resultado é estrondoso, aí todo mundo na congregação, meu Deus, Deus está no manto aqui, Deus usa o fulano, Deus, irmãos, isso é normal, isso tem que ser normal. Então esse processo aqui de você receber é simples, tem que ser simples, tem que continuar sendo simples. A questão é que o resultado, quando aparece para a congregação, parece um negócio estrondoso. E a gente, não tem Deus está usando. Graças a Deus, Deus está falando na congregação. Deus está tocando os seus filhos. Então Deus usou o pastor, mas agora Deus pode usar você. Amém? Nós temos que entender isso. A parceria de Deus com os homens. Lembra lá de Hebreus capítulo 1, você que está anotando aí? A parceria de Deus com os homens. Antigamente Deus falava pelos profetas, mas hoje Deus fala pelo Filho. Se Deus fala com os filhos através do Filho, que é Jesus, Deus fala com todo mundo. Então você diz assim, Deus falou com o pastor, e por que não fala com você? Porque você não quer. Então, Deus fala, antigamente falava pelos profetas. Hoje, nesse tempo, Deus fala através do Filho. Isso significa, Jesus veio, então Ele fala com todo mundo. Ok? Nós temos que ter essa consciência. Para a gente entrar um pouquinho lá na questão dos dons. Pastor, o que é um sinal, o que é um dom? Vamos lá, Marcos capítulo 16, isso aqui é importante. Marcos capítulo 16. E estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão alguma coisa mortífera, né? Se beberem, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Primeiro, a Bíblia não diz esses dons, a Bíblia diz esses sinais seguirão aos que creem. Então todo mundo que crer tem acesso. Qual é a diferença dos dons, pastor? Todo mundo que crê pode ter o dom, mas nem todo mundo acredita que pode fluir no dom. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Então olha aqui que a Bíblia diz. Como que a Bíblia não está dizendo dos dons? Por que ela não está dizendo? Porque ela está dizendo aqui, expulsarão os demônios. Expulsar demônio é dom? Não, ele está dizendo sobre expulsar os dons. Aí depois ele fala assim, falarão novas línguas.
as novas línguas pode ser dom? Sim. Então você tem um que não é dom e outro que pode ser dom. Depois ele diz assim: pegarão nas serpentes. Pegar na serpente é dom? É dom, irmãos, pegar na serpente? Não. Ele só está dizendo, esses são os sinais que acompanham os que creem. Amém? Se beberem alguma coisa mortífera, meu irmão, beber coisa mortífera é dom? Não. Ok? Não vai se causar dano algum. Agora, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Curar é dom? Pode ser. Pode ser dom. Então você vê que está misturado o que é dom, o que não é, o que pode até ser dom. Porque eu vou dizer uma coisa para você: manifestações do dom e sinais, eles podem ser diferentes. Uma pessoa pode orar pelo outro e o outro ser curado sem ter o dom. É um sinal, é uma manifestação do Espírito Santo. Ou um fim proveitoso pelo qual Deus usou aquela pessoa naquele momento, naquela hora. Seu parente lá, Deus livre e guarde, ele está para morrer. Aí você chega lá e você fala, não, aí você ora com ele é curado. Não significa que você tem o dom de cura. Significa que Deus te manifestar naquela hora, naquele leito lá, que aquela pessoa fosse curada. Amém? Então o que eu quero que você entenda? Os sinais e os dons, os sinais podem seguir todos os que creem. O grande problema do dom é que as pessoas, elas creem também em Deus, mas não creem no dom. Não acessam o dom, e aí não tem o dom. Amém? Quando eu pego a questão do que Paulo fala dos melhores dons, Paulo está dizendo que existem dons com um fim mais proveitoso, né? Como ele falou aqui, que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Por quê? Porque ele tem um fim mais proveitoso, a edificação do coletivo, e não apenas do individual. Ok? Então isso é extremamente importante. Quem já ouviu aqui, eu acho que todos, aquela irmã do coque, ela tem dom de revelação. Todo mundo já ouviu, eu acho que todos, né? E aí você pensa, mas que dom de revelação? Não, ela tem, quem já ouviu? Dom de visão. Todo mundo já ouviu. Eu acho que eu creio, né, que todos já ouviram. Então visão, irmãos, não é dom. Se você pegar nos dons espirituais, não tem visão. O que é a visão? É uma graça que Deus concede, né, aos seus filhos de verem. Mas não está inserido nos 9 dons. Nós vamos falar sobre os dons nas próximas aulas. Vamos dar uma entradinha aqui no palavra de conhecimento rápido, mas não está inserido nos 9 dons. Então o que é a visão? Lembra lá, Ezequiel capítulo 1. Estava Ezequiel lá no rio Quebar, na Babilônia, foi levado junto com os cativos. De repente, diz a Bíblia que abriram-se os céus e ele teve o que? Visão de Deus, ele viu. Aquilo que eu preguei nas primícias, ele começou a ver as carruagens rodando, os olhos, os animais, os 4 animais, etc e tal. Então ele teve o que? Literalmente uma visão. Às vezes eu falo para a pessoa assim, a forma de falar, né? Eu vi algo. A pessoa, como você viu, pastor? O que ela está querendo saber? Se eu fechei o olho, se eu abri, como que estava, e etc e tal. Eu falo, não, irmãos, é a forma de falar, de expressar. Eu não vi literalmente, eu não tenho visão. Eu vi aqui, ó, no Espírito. Deus me conduziu a enxergar, a ver, no mundo espiritual, a sentir algo. Amém? Mas existem pessoas que veem literalmente, irmãos. Literalmente. Minha avó é uma mulher que via todo dia treco, falando, Deus dos Hebreus. Via anjo, via demônio no quintal, via isso, via aquilo, via tudo. Vê, literalmente. Vó, como é que era? Ele estava lá no canto daquela parede, ele tinha mais ou menos 2,5 metros de altura. O que é isso, vó? E era uma entidade que estava na... Literalmente ela via, irmãos, literalmente. Então,
A visão, irmãos, é uma graça que Deus concede à pessoa, mas ela não está inserida. Por isso que a gente fala, a pessoa ela tem um dom. Como a gente vê que a palavra dom na Bíblia ela não está ligada só aos dons espirituais, né? Porque a salvação também é um dom, né? O dom gratuito de Deus. Nós vamos observar que as pessoas falam como nomenclatura, só que ela não está inserida na questão dos 9 dons, ok? Para a gente fechar essa parte aqui, eu quero só dar uma pincelada, que horas são 9 horas, dá tempo, eu quero dar uma pincelada com você na questão, né, no início aqui dos dons espirituais mesmo. Eu queria só fechar com você algumas dúvidas que ficaram, as pessoas nos perguntaram, sobre a questão de Romanos 11, 29, que fala que o dom ele é irrevogável. Em outras versões, o dom ele é entregue sem, né, arrependimento. Quando a gente lê Romanos capítulo 9, principalmente no versículo 3, 4 e 5, a Bíblia está dizendo sobre a eleição também de Israel. Por que assim, a gente tem a convicção de que Deus está falando da eleição de Israel? Porque, irmãos, até mesmo os teólogos que nós temos, os vários teólogos, eles são taxativos em afirmarem, né, que Romanos 11, 29, quando fala que os dons, né, e a eleição, e ela está ligada, ela é irrevogável, ela é dada sem arrependimento, etc., está ligado à eleição, na verdade, à aliança que Deus, o pacto que Deus fez com Israel. Então, assim, é complicado a gente olhar só pelo método que Deus, na verdade, entregou para uma pessoa, e aquele dom, ele nunca vai ser o quê? Inativado, paralisado, independente da vida que a pessoa leva. Então, a gente olha a pessoa mais errada da vida e diz assim, mas ela flui no dom, isso significa, ela tem o dom. Por quê? Porque mesmo ela sem se arrepender, sem nada, ela foi, não tem como. E duas coisas nós precisamos entender, principalmente nessa linguagem da igreja. Quando a Bíblia diz que o dom ele é sem arrependimento, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus elegeu Israel, né, eu estava explicando até isso para a Nicole antes de vir, todo eleito, ele precisa se candidatar, sim ou não? Nós estamos aí num tempo de eleição, sabemos muito bem disso. Você tem como eleger uma pessoa que não se candidatou? É impossível. Então, quando a Bíblia fala sobre os eleitos de Deus, quem são os eleitos de Deus? Todos aqueles que se candidataram para serem filhos, eles serão eleitos. Por quê? Porque todo aquele que vem a ele, de maneira alguma ele lança fora. Então, automaticamente, qualquer um se candidatou, se torna um eleito. Ok? Agora pense uma coisa. Israel ainda não se candidatou. E Deus ainda os chama de eleitos, porque eles podem, obviamente, eles vão entrar na aliança ainda. A redenção de Israel, ela é certa. Isso aí, se a gente pegar escatologicamente em todas as correntes ou escola de pensamento, a salvação de Israel em todas as escolas, ela é fato. Seja de um jeito ou de outro, ela é fato. Deus vai salvar Israel, isso é fato. Então, seja antes da grande tribulação, seja na grande tribulação, né? Existe já no Brasil um movimento chamado Judeus para Cristo, né? Mundaréu aí de judeus estão se convertendo de fato em Israel. Alguns já viram, né, que o Messias de fato já veio, estão se convertendo. E na grande tribulação é fato que eles reconhecerão, né, o Messias na aparição do anticristo. Então, o que eu quero dizer? Israel ainda está nesse processo de eleição. Por que fala que Deus fez algo irrevogável com Israel? Aí que está o grande mistério. Então eu preciso entender que Deus escolher uma pessoa, isso não está falando só de quê? De salvação, mas é um plano histórico redentivo em relação a Israel. Isso significa, Israel, você é a base missionária. Eu não estou te escolhendo apenas para ser salvo. Existe um histórico redentivo por trás da sua eleição. Eu estou te elegendo
para que você seja um ponto de salvação na terra. Amém? Então, olhando para esse ponto de vista, ou para esse prisma, vamos dizer assim, a gente vai entender uma coisa. Quando a gente fala até mesmo que Deus dá o dom para a pessoa sem arrependimento, isso é mentira. Deus pode não revogar o que Ele entregou, assim como não revogou a Israel. Eu não sei, eu acho que vocês não estão entendendo. Eu acho que complicou um pouco. Eu estou sentindo no ambiente. Escuta uma coisa. Quando eu olho aqui, e o quarto está branquinho hoje, né, irmãos? Então, para ficar agora bonitinho. Olha aqui, Israel. Deus falou que eles eram eleitos, ok? Só que eles nem se candidataram, eles não aceitaram o Messias. Ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não os receberam. Mas por que o Senhor está dizendo? Porque há um tempo onde eles vão se render à aliança. E aí, de fato, o Senhor, como a Bíblia diz, de antemão, já sabia, na sua presciência, que Israel seria eleito. Ok? Agora, quando você olha aqui, vamos botar aqui assim a igreja, né, os gentios, etc. A gente diz o seguinte: Deus dá um dom para a pessoa, mesmo ela, por exemplo, no pecado. Essa pessoa que ainda flui num dom que está no pecado, Deus deu antes, Deus deu no seu arrependimento. Então a coisa mais errada é que o dom é sem arrependimento. Não, o dom não é sem arrependimento. Porque para ela ter recebido o dom, um dia ela se arrependeu. Como Provérbios, o grande Salomão sábio disse, a pessoa pode ter voltado ao vômito. É o que Salomão diz, a expressão que ele usa. Essa pessoa voltou à lama, ao vômito. Só que Deus não deu dom a ninguém, obviamente, sem arrependimento. Então a gente usa a expressão, não, o dom é sem arrependimento, dom sem arrependimento. Mas peraí, então Deus está distribuindo o dom para o mundo? Não. Dom espiritual, que eu digo, claro. Deus não distribuiu o dom ao mundo, Deus distribuiu o dom a uma igreja arrependida. Se a pessoa ainda flui algum dom, mas ela está no pecado, esse dom há de ser tirado, ou melhor, inativado um dia, e vai haver o que? Essa diferença. Por que vai haver esse muro? Porque essa pessoa, na verdade, ela criou esse muro de separação entre ela e Deus, ok? Não botar você não, que você não está no pecado, né, irmão? Vou botar aqui ela, essa pessoa. Então, vai haver um muro de separação, porque você vai desplugar do Espírito. Então, se você desplugou do Espírito, de uma vida no Espírito, como é que você vai usar o dom? Impossível. Porque quem deu o dom? O Espírito Santo. Então, como é que você vai fluir? Ok? Você que para, justamente. O dom volta, o dom está ali. Agora, o que eu falei na aula passada, é óbvio que esse dom vai morrer, né? Que a palavra mais sábia não seria morrer, vai adormecer. Ele vai inativar, isso é fato, para mim é fato. Lembra lá que eu falei da árvore? Você tira lá o galho, seca na mesma hora, secou? Não. Demora 1, 2, 3, 4, dependendo da árvore, aí 10 dias, ele ainda está meio verde e está morrendo. Esse dia eu estava olhando lá no meu condomínio, irmãos, a grama, eu falei, Jesus, tem 5 meses que não chove aqui. E umas gramas assim, bem sequinho, e no meio algumas verdes. Eu falei, gente, como é que isso aqui está sobrevivendo? E é assim que acontece, às vezes demora mais tempo. Porque Deus está o quê? Chamando o homem ao arrependimento. E essa pessoa não se arrepende. Tem uma hora que desplugou. Ok? Agora falar, o dom é sem arrependimento. O dom está lá, Deus está dando para a igreja. A pessoa está, né, vivendo uma vida de pecado e Deus está dando dom, porque Deus está interessado na pregação do Evangelho. Eu ouvi isso demais. Pregue de qualquer jeito, tempo fora de tempo, mas pregue também no pecado, pregue de qualquer jeito. Deus está interessado que seja pregado, pregue de qualquer jeito. Não. Então a gente, na verdade, inativa. Essa parede de separação vai haver no momento que a gente entra numa vida de prática de pecado. Então a gente o quê? Inativa esse dom que há em nós. Ok?
Você lembra lá que eu acabei de falar de Timóteo? Timóteo não inativou, mas ele diminuiu. E Paulo falou: reativa o dom que há em ti, Timóteo. Tipo, acorda, Timóteo, vamos. E qual era o significado dessa morte, né? Dessa diminuição do dom? Medo. Timóteo foi definhando. E Paulo, o pai espiritual, chegou e falou: cara, realça esse dom que é em ti, rapaz. Foi te dado, foi te entregue. Vamos. Então, a gente está falando de pecado, que a pessoa despluga. Agora, irmãos, se a gente tirar o pecado aqui, tem muita coisa que faz a gente inativar o dom. Você pegar e enterrar. Você não quer fluir no dom. Você inativou ele dentro de você, está matando ele dentro de você. Isso significa, Deus te entregou algo que você pode usar, mas não quer usar. Irmãos, eu vou te dizer, hoje a igreja tem, né? Vamos dizer lá, grosso modo, hoje é desfile de moda na igreja, hoje é questão da vitória, hoje é a questão da performance, hoje é a questão do coach. Irmãos, onde está o fogo do Espírito? Onde está o fluir dos dons? Onde está a verdadeira profecia, a verdadeira maravilha, o dom da fé? Onde está a palavra de conhecimento? Onde está a interpretação de línguas? Onde está o cara chegar e falar: tem um Espírito movendo aqui? Não é Deus que está movendo aqui. Irmãos, nós tivemos um discernimento de Espírito na nossa igreja no Rio. Havia uma irmã que ficava com as crianças, sempre lá atrás segurando uma criança no colo. Eu estou olhando para ela, eu já contei essa história aqui na hora de libertação. Eu falei: alguma coisa está errada. Eu comecei a orar pelo discernimento de Espírito. Eu falei: Deus, tem alguma coisa errada. Aí Deus falou assim: satanismo. Começava o louvor, ela pegava uma criancinha, uma irmãzinha no colo, ia lá para trás e ficava lá. Na hora eu falei: está disponível. Discernimento de Espírito. Falei: Deus, o que é isso? Passou um culto, no outro culto, chegou num culto, Deus falou para mim, eu estou olhando para lá atrás. Eu falei: cara, não é possível. Acabou o louvor, eu subi no altar, quando eu olhei, ela está lá atrás com a criança. Eu falei: cara, não é possível. E Deus falou: satanismo. Eu olhei no olho dela, chamei ela, falei: vem cá, você é satanista? Sou, pastor. E a gente tinha acabado de fazer um processo de libertação. Eu falei: mas você acabou de passar por um processo de libertação, nós fomos na sua casa 3, 4 dias. Foram quase um mês direto lá. O que você está querendo? Eu vejo que você pega as crianças e leva lá para trás. O que está acontecendo? Eu falei para ela: ou você se converte, se arrepende, Cristo te ama. Falei para ela literalmente: ou você vai embora daqui. Aí ela falou: pastor, eu quero me arrepender. Eu falei: amém, que haja mudança então. Eu falei: satanismo não é nível de candomblé nem de umbanda. Satanismo é um nível muito alto de magia. E aqui você não vai permanecer. O ímpio não permanece na congregação do justo. Falei para ela. E ela falou: eu quero me arrepender, eu quero mudar, eu quero sair desse lugar. Falei: amém, a gente está aqui para te ajudar, mas você não vai mover nada aqui dentro. Então, irmãos, o dom está disponível. Quem falou aquilo ali foi Deus. E não foi, irmãos, uma palavra de conhecimento. Por quê? Qual é a diferença? Discernir qual o Espírito estava se movendo ali. Só que a gente está acostumado a entrar na igreja, assistir o cultozinho. Que bom, né? Que você que é fiel, traz o seu dízimozinho. Mas, irmãos, como eu falei para vocês aqui, a gente fica ligado nas movimentações. Quando o pastor reclama, tira a gente lá de trás, faz isso, irmãos, porque eu me movo assim, não adianta. Porque eu sei que existem movimentações que me incomodam, que eu não consigo fluir. E eu entendo que tem coisas que é o diabo que está movimentando, com distração e etc. E eu, irmãos, a gente põe a casa em ordem mesmo. Por quê? Por experiência de anos que a gente vem vivendo e fluindo nos dons. Amém? Então, eu acho que está explicada essa questão aqui, tá? Da gente entender como o dom ele pode ser, né, inativado dentro da gente, e como uma pessoa ela tem tempo para fluir no dom. Ela não consegue fluir todo o tempo em que se ela tiver numa vida de prática de pecado. E Deus, como a expressão diz, o dom é dado sem arrependimento. Não é dado sem arrependimento. Essa não é o que o texto diz aqui, ok? A começar, eu estou te explicando uma coisa, a começar, que nesse contexto de Romanos, que a Bíblia diz isso, aí já não sou eu que estou dizendo,
os maiores teólogos afirmam que não está relacionado ao dom espiritual, que esse dom aqui está falando sobre a eleição de Israel. É uma outra questão, ok? Irmãos, para a gente terminar, 5 minutinhos, só queria entrar com você, para que a gente comece a dons de revelação. O que seria isso, pastor? Quando a gente pega aqui a classe dos dons, 1 Coríntios 12, 8, só 5 minutinhos a gente acaba. 1 Coríntios 12, 8, a gente está dizendo assim: porque a um é dado, pela medida do Espírito, né, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, ao outro palavra de conhecimento, e ao outro fé, e ao outro, e assim vai dizendo, os 9 dons. O que a gente precisa entender? Existem 3 categorias que a gente pode colocar os dons, tá? Essas 3 categorias, elas são mencionadas a partir do versículo de número 8 que eu li, né? As manifestações, fim proveitoso, sim. Versículo de número 8. Então, revelação, poder, e aqui pode ser inspiração, tá? Que a gente chama um pouco de predição, né? Os profetas, eles tinham antigamente predição, que era chamado, tá? Então, essas 3 categorias de revelação, poder, inspiração, eu não sei se anotei, tem outros que dizem até os dons vocais, eu não gosto muito porque parece português, né? Mas tem alguns teólogos que chamam isso aqui dos dons vocais, eu prefiro de inspiração. São chamados de dons também vocais ou de inspiração, eu prefiro inspiração. Essas 3 categorias que nós falamos aqui, em cada um aqui tem 3 dons, ok? Na revelação, nós temos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. O que seria isso? Quando a gente olha, né, hoje, por exemplo, a pessoa está dizendo assim, o Senhor, Ele vai te fazer isso. O que nós falamos? Aquela pessoa acabou de profetizar. Não, está errado. Nós ouvimos isso, eu não sei você, mas de onde eu ouvi isso a vida inteira. Ele está profetizando. Não, ele não está profetizando. Aí, de uma outra forma, como é que era lá, da onde eu vim, né, irmãos? Não estou falando mal de onde eu vim, muito pelo contrário. Os dons lá era fogo pegando, era uma beleza, uma benção. Aprendi a fluir nos dons, fui lá. O problema é que são algumas nomenclaturas, algumas coisas que eram colocadas erradas, né? Vinha aquele camarada ou aquela irmã, marchando, e aí, eis que te diz o Senhor isso. Está profetizando na congregação. Irmãos, se está liberando uma palavra ao meu respeito, isso não é profecia, isso é uma palavra de conhecimento, ok? Então, quando eu boto aqui dentro da revelação, nós temos a palavra de conhecimento que é liberada, a palavra de sabedoria, para a gente terminar aqui, que a gente vai dar isso aqui fortemente na próxima aula, e o discernimento. O que seria a diferença disso um pouco, só para a gente meditar aqui e entrar, porque além da gente entender, né, todos os dons, simplicidade, tudo isso que a gente falou, entender sobre eles, cada um deles, para mim é fantástico, eu amo demais isso aqui. Mas se eu pego aqui, por exemplo, uma palavra de conhecimento, o que significa isso? Né? O que é uma palavra de conhecimento? Quando alguém vem e fala ao seu respeito, relacionado ao passado e ao presente. Então, uma predição, uma liberação, uma impressão no espírito que a pessoa teve, e ela liberou algo ao teu respeito, dizendo algo. Já viu aqui? Há uma semana atrás você estava orando,
Isso significa, ela está tendo uma palavra de conhecimento que está incluindo uma coisa passada. Ou há 1 ano atrás você orou. Você pensa, ué, isso é uma verdade, eu orei mesmo há 1 ano atrás sobre isso. Então isso não é profecia, isso é palavra de conhecimento. Só que a gente ouviu a vida toda que era o quê? A pessoa estava profetizando. Ok? Então a palavra de conhecimento, ela vem quando a pessoa libera sobre você algo que está relacionado ao passado e ao presente. Há 1 ano atrás você estava orando e Deus te viu. E hoje Deus está te entregando isso. Isso é uma palavra de conhecimento. Relacionando o passado ao que você orou e que hoje Deus está concretizando isso na sua vida. Isso é uma palavra de conhecimento. O que é uma palavra de sabedoria? Elas são quase iguais. A palavra de sabedoria, ela tem algo relacionado a você, que diz mais respeito ao futuro. E muitas das vezes ela vem acompanhada de um conselho. Por quê? Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Foi o que Salomão disse. Então uma palavra de sabedoria liberada, ela está mais relacionada com o futuro. Por isso elas são quase iguais. Às vezes você não consegue discernir se é uma palavra de sabedoria ou conhecimento. Você só recebe, diz aleluia. Eu recebo, eu tomo posse. Porque às vezes elas são muito iguais. Mas se você olhar bem, direitinho, e analisar, você tem como saber se é uma palavra de conhecimento ou de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria, ela está ligada ao futuro, na sua maioria. E geralmente ela vem com um conselho de Deus. Você já viu? Meu filho, eis que eu vou fazer contigo algo. Espera aí, ele vai fazer ainda, futuro. Palavra de sabedoria. E te digo, tipo, que pelo caminho que estás indo, não é para onde eu vou te levar, eu quero fazer. Deus está te dando um conselho. Ele está falando do que vai acontecer e te entregando um conselho para que você ande e esse futuro se cumpra. Isso é uma palavra de sabedoria. Amém? Para a gente terminar, e o discernimento de espírito, ele entre aspas, né? É fácil a gente saber que é o quê? Discernir um espírito. Agora, qual é o grande problema do discernimento de espírito que a gente entendeu como igreja? Como eu falei aqui, né? A gente discerniu ali que havia, vamos dizer assim, alguma coisa estranha e tal, e sabia que aquele espírito não era de Deus. Agora, discernir espíritos, quando a gente fala de espíritos, não é só o diabo. Você tem que discernir o que é bom e o que é mal. Você tem que discernir o que Deus pode estar fazendo e como Ele está se movendo, como também o diabo está se movendo. Então, discernir espíritos, na verdade, é você saber num ambiente se o Espírito de Deus está se movendo ou se o Espírito, o diabo está se movendo. Por quê? Porque o Espírito Santo possa estar também se movendo. Por isso que eu acho muito complicado, irmão. Já viu aquelas igrejas? O povo está na moda agora botar na internet. Eu vou te escandalizar. Eu vou fechar aqui, irmão, para a gente terminar. Agora, antes de terminar, eu vou te escandalizar. Quando você vai na internet, já viu aqueles vídeos? Tem umas irmãs dançando e tudo. Aí o povo fala assim: a igreja virou macumba, sei lá, a igreja. Irmãos, eu tenho medo de falar aquelas coisas. Eu tenho um temor tão grande, irmãos, de julgar o negócio errado. Você imagina se o Espírito de Deus está movendo ali, você está falando que é o diabo, que é umbanda, que é candomblé, que é sei lá o que, irmão do céu. Então assim, discernir espírito, irmão, você tem que ter muito cuidado. Porque agora eu vou escandalizar você. Pastor, você acabou de dizer que o dom é simples, que a gente fica assim ninando no colo do Senhor. O Senhor vem, te dá uma palavra, você vai lá, começa a desenvolver, muita simplicidade. Fala, e irmão, você essa semana pensou sobre isso e tal, você vai desenvolvendo o dom, muita simplicidade. Agora, irmãos, quando você olha para a Bíblia, tem muita simplicidade. Mas quando você olha para a Bíblia, também tem um negócio estrondoso. Lembra? Raios, relâmpagos, trovões, bicho com não sei quantas cabeças. E você fala, meu Deus, o que Ezequiel estava vendo aquele rio Quebar? Que Deus espantoso é esse? Então, ao mesmo tempo que Deus se revela no sussurro, lembra lá de Elias?
não veio vento, nem tempestade, nem nada. Deus estava na calmaria. Amém? De uma forma que Deus se move nessa calmaria, Deus também pode se mover, irmãos, lá com Moisés. Era relâmpagos, trovões, o mundo parece que estava acabando. E Deus também estava ali. Então, da forma como Deus, o Espírito está movendo, qual o Espírito está se movendo? A gente tem que ter cuidado para não julgar coisa errada. Então, o discernimento, irmãos, de Espírito, ele é muito importante, para a gente discernir tanto um lado como o outro. Amém? Porque assim, os tradicionais, eles não acreditam, né, nos pentecostais, aí fica esse julgamento. A gente tem que ter cuidado. Porque, irmãos, às vezes o Espírito de Deus está se movendo lá e a gente está julgando errado. E você imagina, o Espírito de Deus está se movendo no meio do povo. Irmãos, eu não ligo para isso, irmãos. Se entrar um cara que bater pé, rodopiar, eu falo, deixa o chicote estralar. Eu não tenho medo não, irmão, porque se for demônio, já aproveita, levanta, já cai endemoniado. Agora, se é Deus também, deixa Deus rodar no meio da congregação, irmão. Então, às vezes, a gente se precipita demais, né? São os donos da congregação. Eu sou o pastor aqui, não, isso aqui, ó, o diabo que está levantando, ó. Irmão, muita calma. Deixa as coisas fluírem, acontecerem, deixa Deus revelar, deixa Deus mostrar. Amém? Então, nós vamos ver na próxima aula, falar um pouco mais sobre isso aqui, e vamos continuar aqui a questão dos outros dons. Então, são essas 3 categorias que nós entendemos e vemos, né? A teologia também diz que em cada uma delas, revelação, poder e inspiração, em cada uma delas tem os 3 dons. O que nós vamos, né, demorar mais tempo, vai ser nos dons de inspiração, claro. Por quê? Porque os dons de inspiração vai falar sobre variedade de línguas, e a gente vai ver o que é o dom de língua, e o que é a variedade de língua, e a gente vai ver inclusive o que é o dom de profecia, que para mim, né, faz parte do meu ofício, e é onde, de fato, a igreja precisa entender o que é o dom de profecia, diferente da palavra de conhecimento e sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Irmãos, como eu amo a escola. Estou igual o pastor Douglas. Como eu amo a escola. Hoje eu saí de casa, irmãos, eu estava pensando, quando passei um ano lá em Araguari com ele, né? Irmãos, por mais que eu não desse aula, né? Ele dava umas 10, eu dava uma, né? Eu falava, pô, me dá um espaço aí, eu queria dar uma aulinha. Mas, irmãos, meu Deus, o quanto eu gostava de sentar ali para ouvi-lo. Como eu gostava. Na verdade, eu gosto de tudo, né, irmão? Domingo a gente dá lugar. Quando é sala a gente grita. Quando é escola a gente fala baixinho. O Espírito vai, sabe, cirurgicamente trabalhando. Irmão do céu, é bom demais. Amém? Paizinho querido, nós te adoramos e te louvamos. Obrigado por essa noite. Nos conduza, Pai. Nos conduza para que os dons continuem fluindo. Olhamos para nós, nos sentimos incapazes, pequenos, indignos de fluirmos, Pai, nos dons. Não, os dons estão disponíveis para os eleitos, para os filhos, para aqueles que se arrependeram de entregar a sua vida e continuam a jornada, continuam, Deus, a pegada de servir e seguir a Cristo. Os dons estão disponíveis para nós, que possamos, Pai, aonde for, seja na escola, no trabalho, na rua, na igreja, na congregação, possamos fluir nos dons, para que a igreja seja edificada, e para que também, como Paulo disse, os ímpios testifiquem do Espírito de Deus, Pai. Nós oramos te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Dizer uma coisa para vocês: domingo nosso culto vai ser pela manhã, tá? Às 9h30 nós estaremos aqui dando abertura para o culto matinal. Amém? Porque, irmãos, ó o pecado, ó. Esse pecado é grave. Se eu fosse pregar no domingo, irmãos, eu acho que eu ia pregar com o celular do lado, aí eu falar um pouco da Bíblia. Eu vou confessar o meu pecado também, eu ia ficar com o celular assim, meu Deus.
Mas, irmãos, claro, né? A gente quer ver a apuração, mas não seria só isso, né? Seria dispersão, é diferente. As pessoas iam estar dispersas, né? Inclusive a gente às vezes, porque realmente essa eleição, hoje eu descansei muito no Senhor, né? Meus grupos aqui de pastores só tem política, tá bombardeando, mas eu descansei meu espírito, né? Eu acho que assim, eu fiz minha parte até aqui, falando com vocês, com a igreja, escolas, a última escola que a gente teve, falando sobre as ideologias e o cristianismo. E os grupos que eu estou, a gente sempre manda alguma coisa, sempre posiciona, né? Primeiro a igreja, né? Depois nós como cidadãos. Irmãos, eu descansei. O Senhor é o Senhor da nação. Eu acredito que se Deus tiver que levantar novamente, o Bolsonaro vai levantar. Se Deus tiver que trazer um outro governo para julgar a nação, Ele vai trazer também. Irmãos, esse é o meu pensamento. Eu estou na mão do Senhor. Então assim, eu oro, óbvio, peço a Deus, né? Que o Bolsonaro ganhe, isso é fato. Mas irmãos, se não é a vontade de Deus, eu vou me enquadrar a ela. Se Deus tem que julgar a nação, eu vou dizer só ai, e vou continuar pregando o Evangelho. Mas eu descansei no Senhor, que a vontade do Pai seja feita. É Ele que levanta, que estabelece os reis, que tira, né? Toda autoridade é constituída por Deus. Então assim, eu descansei no Senhor. É mais para que a gente realmente não tenha, o pastor fez isso por causa da política. Não é por causa da política, irmãos. Por causa da distração. A igreja vai estar distraída, alguns nem vão vir, etc. Então a gente vem fazer a Santa Ceia, vamos cultuar aqui na parte da manhã e dar glória na parte da tarde aí. Amém? Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.